Fala, Psiqueeper, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Psiqueeper. Para quem não me conhece, meu nome é Renilson Brito. É um prazer enorme ter você aí do outro lado da telinha, aqui com essa audiência qualificada de sempre. A partir de agora, calce suas luvas, prepare o seu protetor bucal, né? Que vai vir muita porrada, muita história boa para a gente poder compartilhar com vocês. Hoje com uma presença muito VIP de um camarada que eu tenho... uma satisfação enorme de recebê-lo aqui, que eu tenho um orgulho enorme de ter participado, uma pequena etapa, uma pequena fatia do bolo dessa história sensacional. Como diz ele, maninho, para muitos, né? Nosso convidado de hoje, Lenick Aires, sargento, segundo sargento, rotanzeiro, caçador designado, tudo isso e muito mais a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Te faço um convite, tasca o pesteleco nesse botão que tem logo abaixo aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que nos próximos episódios você seja notificado que nós estamos aqui, mais uma vez, ao vivo, ativo e interativo, trazendo muitas informações para vocês, beleza? Muitos episódios, muitas entrevistas policiais sensacionais. Lembrando só que aqui nós temos um combinado, jamais colocar o nosso convidado em xeque. Lenick Aires, seja bem-vindo, meu irmão, receba a minha continência. Minha continência pro senhor, que é bem mais antigo, né? Bem mais jovem. Né? Bem mais antigo também, né? Então, assim, a gente tem que ter esse respeito e admiração por quem formou a gente, né? Que faz parte da nossa história e colocou o tijolinho na nossa formação. Minha continência para todos que estão assistindo aí também, né? Principalmente aí pro pessoal também que ombreou lado a lado comigo aí, o pessoal 2010, 2011, 2012, até... a minha baixa aí do Exército, que também faz parte da minha formação, e eu aprendi com cada um deles, né? Faz parte da nossa formação, e a gente tem que saber valorizar isso aí deles. Psiqueeper, me conta aí, meu irmão. Vamos começar lá do começo, né? Não tem como começar do final, vamos lá pro início de tudo. Me conta aí, filho de empresário, milionário, como que é esse negócio todo aí? Eu tô sabendo aí, tem umas cabeças de gato por aí. Então não tá sabendo não. Então assim, né? Na verdade, a minha história começou um pouco cedo, né? De meu pai e minha mãe... Foi um pouco ao contrário, né? Meu pai, ele que cuidou da gente, né? Minha mãe, ela viajou, foi buscar uma vida melhor no exterior. E meu pai que ficou cuidando dos 3 meninos, né? Eu e meus 2 irmãos mais velhos. Então, ele foi um pai e mãe mesmo, foi um guerreiro muito... que foi muito exemplo pra gente, né? Eu costumo falar pra ele que se eu for metade do pai que ele é, eu vou ser um excelente pai já. Então, assim, é uma referência que eu tenho também de pessoa pra mim, é meu pai. Então, assim, que não... apesar de todas as dificuldades, nunca deixou faltar nada. E principalmente, né, para 3 meninos novos, naquela situação que a gente ficava mais sozinho em casa, porque o pai saía para trabalhar, então ele deu bons exemplos, né, que todo mundo trilhou o caminho certo aí, ninguém se perdeu. Mas meu pai, ele sempre foi muito trabalhador, né, então ele levava a gente no futebol, voltava, e a gente tinha um time do terrão que ele levava de Kombi e voltava também. E nessa vai e volta de empresas aí, ele acabou mudando para Anápolis, né. Aí eu fui para Anápolis em 2007, eu acho que foi 2007. E aí lá começou a brilhar o meu olhinho pelo Exército, né? Foi pelas Forças Armadas no modo geral. Caramba, você foi criado aí pelo papai. Papai. Pô, tem quantos irmãos? 2 irmãos mais velhos. 2 irmãos? O Pierre de Carlo, né, ele tem 34 anos e o Caio tem 33. E o que essa rapaziada toda faz hoje da vida? Todo mundo é polícia, não é? Não, eu acho que eu sou o único polícia mesmo da minha família, assim, mais próximo, né? Tenho primeu que são polícia lá em Tocantins, né? Tenho mais parentes que são policiais, mas meu pai, ele trabalhou esse tempo aí no ramo da agropecuária, mas ele tava na fazenda, né? Gerenciou na fazenda. Mas antes disso ele trabalhava em empresa, né? Em indústria. Aí meu irmão mais velho, hoje, ele trabalha na Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Barra e também é professor de Estado de Goiás, lá na cidade de Rio Verde. O meu irmão do meio, Caio, ele trabalha na Ambev. Já tem um bom tempo, desde quando a gente chegou em Anápolis, ele trabalha na Ambev hoje, fazendo a alegria de muita gente aí, né, nesse carnaval. Rapaz, e diga-se de passagem, muita alegria, né? Nós estamos caminhando aí para o 2º ano do pós-pandemia, né? Esse novo, normal, tudo mais. Mas se é que lá no início de tudo também não mudou muita coisa não, porque houve o carnaval de todo jeito, né? Mas enfim, para você que vai curtir carnaval, cuida com muita sabedoria. Eu aproveito agora esse gancho aqui, vou mandar um abraço moralizado, pessoal aqui, ó, lá do podcast Eterno Herói. Um grande abraço, Vinícius, essa rapaziada toda que tá junto contigo aí, meu irmão. Abração para vocês aí. Mandou para mim, chegou lá do Rio de Janeiro. Moçada, cidade linda, cidade maravilhosa. Podcast Eterno Herói. Vou ficar usando aqui, se porventura durante o podcast eu tirar, irmãozão. É porque assim a careca aqui ela começa a esquentar um pouquinho, beleza? É isso.
E em breve tá chegando meus perfumes, né? Lá do Eterno Herói. Tô ligado, Hope Race, muita vibração. O melhor perfume que, diga-se de passagem, pra milico, você vai encontrar aí com o pessoal do Eterno Herói, beleza? Vou colocar o link lá pra vocês depois, aqui abaixo desse vídeo. Tamo junto. Lenick, me conta aí, meu irmãozão. Sentiu vontade de ir pro militarismo? Como que vislumbrou essa oportunidade aí? Então, isso aí, na verdade, quem acendeu aquela chama, né? A gente tem as referências da vida, né? Sim. E aí, eu tinha um amigo, até hoje, um grande amigo meu, o Deocleciano Camargo, né? Aí ele é irmão também de um grande amigo meu, o Hamilton, pra quem eu deixo um grande abraço aí. Então o Del, a gente chamava de Del, né? O Del, ele virou fuzileiro naval. A gente era meninão, jogava bola junto, mesmo colégio, aí passou pra prova de fuzileiro naval e voltava, né, cara? Cara, eu olhava assim, cara, porra, massa, hein, fuzileiro naval, aquelas camisas embusteiras e tal, operações lá, ribeirinhas, aqueles trem. Isso aí é massa esse trem aí, viu? Aí ele contava as histórias, rapaz, isso aí eu gostei disso aí, eu achava massa. E na época, pra quem vai lembrar isso aí muito, quando tinha cartão telefônico, teve uma série especial do Exército Brasileiro. E aí meu pai colecionava cartão. E aí eu olhava aquelas fotos do Exército Brasileiro, assim, naquela coisa, cara, que trem massa isso aqui, né, cara? Que trem bacana. E tinha uma foto, assim, que eu achava sensacional, que era um cartão do combatente de montanha, era o cara escalando a montanha, o cara, que loucura isso daí, hein? Aí começou a ter aquele interesse, né, pelas Forças Armadas, procurei ir atrás, né, saber como é que funcionava. E quando eu tive que mudar para Anápolis, e lá em Anápolis tem o tiro de guerra e tem a base aérea de Anápolis. Então, quando eu fui me alistar, eu podia ter me alistado em Anápolis, né? Uhum. Mas aí meu irmão serviu o TG em 2009. Eu olhei assim, rapaz, isso não é o que eu quero, não. Isso não é muito parecido com o que o Del me falava, não. E nem o que tava nos cartões. Aí eu fui procurando saber mais. Nesse meio termo, o irmão desse Deocleciano foi servir a Marinha do Brasil, lá em Brasília. Foi lá em Brasília, tava lá na Marinha. E aí, ele que me falou, o Hamilton. Falou assim, vem pra cá que aqui pega no laço em Brasília. Aqui é só vir aqui que aqui é direto. Falei assim, então é pra lá que eu vou então aí. Eu não sabia de nada, eu morava em Anápolis, nem sabia que existia exército em Goiânia. Mas sim, me falaram que era lá em Brasília, então eu falei assim, eu vou pra Brasília então. Partiu puto. Se lá que é bom, eu vou pra lá. E eu fui pra lá, fui me alistar lá em Brasília, na verdade. Então, cheguei em Brasília perdido. Aí esse é outro ponto. Vai chegar lá na frente essa parte aí, a gente vai chegar lá na frente aí, vamos contar. Você é natural de Goiás? Goiás, Goiânia. Antes disso tudo, de vislumbrar essa oportunidade, de sair de Anápolis, de ir para Brasília, para quem está assistindo aí de outro estado, por exemplo, o pessoal que está lá no Rio de Janeiro nos assistindo aí, tem um pessoal que está na Suíça também, a Aline, abração para minha sobrinha que está nos assistindo. Seguinte, não tem noção, Anápolis fica aqui próximo entre Goiânia e Brasília, então de Anápolis para Goiânia é bem mais próximo do que de Anápolis até o Distrito Federal. E aí ele vislumbrou essa oportunidade de servir o Exército Brasileiro lá. Mas me conta, antes de mais nada, antes dessa pergunta, abração, obrigado pela audiência qualificada da rapaziada que está nos assistindo aí. Já estamos indo aí para daqui a pouquinho para 90 pessoas aqui nos assistindo. Ó, Sargento Richard já mandou aqui. Capaz, é diferenciado. 2 ícones, Reinilson e Lenick. 2 bombagai. Pô, comandante, obrigado aí, viu? Tamo junto. Já mandou aqui aquele QSJ, né? Porra, ajudando o canal aí, rapaz. Superchat, o nome disso aí. Eu nem sabia o nome desse negócio, Superchat. Pessoal, vai lá, coloca um QSJ só pra você ler o comentário dele. Aí sim, hein? Porra, top demais, ajuda, fortalece o canal. Me conta. Obrigado, viu, moçada? Vocês estão aí do outro lado aí. Eu tenho certeza que não é somente aqui pelo podcast, mas... Pô, essa presença VIP desse camarada aqui que tem uma história fora do comum. Eu nem vou tomar muito tempo não, vamos tocar aqui direto aqui. Antes disso, você tinha alguma atividade laboral ali, ganhava algum dinheiro, fazia? Qual era a atividade? Então, quando eu era assim, naquela fase pré-adolescente mesmo, eu era situação de jogar bola mesmo, meninão em casa mesmo. Não fazia nenhuma atividade não. Aí teve umas situações que a gente passou anteriormente, né, uma certa dificuldade que teve que mudar para o Tocantins, morei lá em Colinas, Tocantins 1 ano. Aí lá eu ajudava, né? Não era um trabalho fixo, mas eu ajudava meus tios lá na situação da marcenaria. Aí quando eu voltei para Goiás, eu ficava mais jogando bola, meninão mesmo, meninão. Até os 16 anos, quando eu fui para Anápolis, né? Os 15, 16 anos.
Mas era jogar bola, eu gostava de jogar bola. Eu achava que eu ia ser jogador de futebol. Todo mundo acha, né? Mas eu achava assim, a gente jogava bola, tinha um timezinho do bairro ali que era um time competitivo nas competições ali regionais, então era mais jogando bola mesmo. Bom, excelente. E aí, me conta, serviu o Exército Brasileiro. Como que foi tudo isso? Então, começou, né, com essas referências que eu tive do Hamilton e o Diocleciano, né? Então foi pessoas que eu vi neles, enxerguei neles uma atividade que eu queria fazer também. Quando eu fui para Brasília, a gente tem que se alistar um ano antes, né, em 2009, e aí eu não sabia nada, não conhecia Brasília, nunca nem tinha ido lá na vida. Então assim, um amigo meu falou assim, ó, você vai descer aqui, sabe? E na época não existia essas facilidades que tem hoje, de mapas e tal, não. Uber. Você vai chegar lá e vai desenrolar, né? Aí eu cheguei na rodoviária na rodoviária do Plano Piloto. Meio perdidão, não tinha como ligar pra ele, pra um amigo meu. Aí beleza, eu consegui o contato dele, fui lá, liguei pra ele, orelhão ainda, ele foi lá me ver lá na rodoviária do Plano Piloto. E beleza, me explicou mais ou menos como é que funcionava. Você vai ter que ir numa junta de serviço e tal, e eu, onde é que tem uma junta aqui? Aí eu fui perguntar pra um rapaz, onde é que você alista aqui e tal. Aí ele me mudou lá pro Gama, acho que foi pro Gama mesmo. Caralho, tu tava do lado do SMU e foi pro Gama. Eu não sabia nada, então me mandaram pro Gama. Quando eu cheguei no Gama lá, peguei o ônibus e fui, pra se alistar precisava de um comprovante de endereço. Aí eu agora deu ruim. Eu cheguei na mulher, né, falei assim, ó, queria me alistar e tal. Aí ela, você trouxe comprovante de endereço? Aí eu, não tem um endereço daqui. Aí ela perguntou se eu era de lá. Falei assim, não, também não sou daqui não. Ela, ó, quem não é daqui tem um lugar específico pra se alistar. Aí eu, aquela cara de menino, né, sem paga, triste. Ela, não, mas vem, eu vou te ajudar, vai ali na esquina ali, pega qualquer endereço aqui e me traz aqui. Só isso, eu fui lá na esquina ali, peguei o endereço não sei de quem, passei pra ela lá, ela colocou no meu can e mandou pra frente. Falou assim, ó, volta tal dia. Pronto. Então assim, começa aí, né, igual você tava falando mais cedo aí dos astros se alinhar, né? Sim. Foi uma pessoa ali que se compadeceu com a situação de um menino perdido, querendo se alistar, né, em vez de criar dificuldades ali, não, vem cá, pega o endereço pra mim aqui, é só o endereço que você tá precisando, pega o endereço aqui, se alista que vai dar certo. Pronto, colocou. Não sei o nome dela, mas foi uma pessoa que me ajudou bastante nessa situação. Top, top. E tá, chegou nessa etapa aí, pegou o endereço, você não era de lá. Como que procedeu essas idas e voltas? Porque Anápolis, você não vai lá e alista e já vai servir da noite pro dia, não é assim? Não, aí foi um caminho que trilhou um pouco mais difícil, né? Porque assim, a gente não sabia como... a gente entra no exército, vai se alistando, a gente não sabe como é que é o processo. E a gente também achava que era assim, se ia lá, se alistava e uma hora eles, vem pra cá. E não é, né? Tem diversos processos e testes que a gente se faz, né? Pra definir um perfil profissiográfico pra cada unidade, ou se tem perfil ou não pra servir no batalhão, se tem vagas ou não, né? E aí, nessa situação, mandou voltar e eu fui voltando. Fui voltando. Até que um dia chegou e falou assim... Se apresenta no Batalhão de Polícia do Exército. Isso aí a gente já era no BGP, né? Aí eles já designou para as unidades. Se apresenta no Batalhão de Polícia do Exército. Aí beleza. Na outra vez que a gente teve que voltar, nessa época quem trabalhava de carteira assinada ou tinha uma renda era só meu irmão mais velho, o Pir, que é um guerreiro na vida, é um exemplo de pessoa inteligente. Na época ele vendia plano funerário. Caraca! Plano funerário. Hoje, né, concursado aí, correu atrás, é um cara que eu admiro demais. Então, assim, na época ele vendia plano funerário e meu pai, na época, estava desempregado, se não me engano. Tinha fechado a empresa que a gente tinha mudado para Anápolis para ele trabalhar na empresa. Essa empresa tinha fechado e acho que na situação ele estava desempregado. E aí meu irmão ali, ó, pra gente conquistar o nosso sonho, ele foi, não, pega esse dinheiro aqui, vai lá e tal. E aí eu fiquei pagando essa passagem e vindo para Anápolis. Lá em Brasília, no Batalhão de Polícia do Exército. E aí beleza, quando a gente chega no batalhão, também a gente não sabe como é que funciona. E aí já começa aqueles primeiros testes ali, né? Uns 15 dias antes de entrar, uns 20 dias antes de entrar, tem aqueles sentir, descansar, né? Que você vai colocando em forma. E nisso tinha uma pessoa lá que eu provavelmente não está assistindo, mas é um cara que também me ajudou muito. Essas pessoas que me ajudou durante a carreira, durante a vida, eu sempre guardo, porque a gente tem que ter, né? A ingratidão é um sentimento que a gente não pode ter. De todos os defeitos do ser humano, que ele não pode ter ingratidão. A gente tem que ser grato às pessoas que nos ajudou, né? E aí tinha o Cabo Sabino. Não sei se o senhor lembra dele, o Cabo Sabino. Demais. Foi uma pessoa que observou em mim ali vontade, sabe? Vontade. Falou assim, ó, você tá indo bem e tal, vontade. E aí no primeiro dia, que a gente foi nessa sentir descansar, beleza, né? Fui lá. E a gente acha que naquela mesma situação que vai,
vai fazer um sentido descansar lá, vai embora, volta daqui uma semana, né? Que tinha um intervalo de tempo. E quando dispensou a gente, o cara falou assim, amanhã, 7 horas da manhã aqui de novo. Aí eu já primeiro, aí, deu ruim. 7 horas da manhã, primeiro ônibus sai de Anápolis por 5, não dá tempo de chegar não, aí. Eu, como é que eu vou fazer? Eu pensei, eu tenho dinheirinho lá, vou ter que ir lá pegar uns trem, né? Porque deve vir pra cá e depois deve liberar, né? Então, peguei o ônibus de volta, na roda ferroviária, e fui pra Anápolis. Aí expliquei pro meu irmão a situação, ó, vou ter que estar lá amanhã de novo, tá aqui no meu canto aqui, que amanhã é 7 horas da manhã. Cheguei em Anápolis, volto umas 7 horas da noite, e pensei, não, vou pegar o último ônibus, é meia-noite, que eu chego lá por volta umas 4, espero até amanhecer e termino de chegar. Aí beleza. Assim fiz, né? Peguei, fui pra Anápolis, peguei umas mudas de roupa, achando que era a mesma situação, que ia voltar lá, fazer um sentido descansar, ser dispensado e volta daqui uma semana, digamos assim. A gente não tinha. E aí, quando a gente fez de novo lá, naqueles treinamentos, e o rapaz falou assim, amanhã, 7 horas da manhã de novo. Aí foi o primeiro baque que eu tive. Por quê? Porque assim, quando já era o terceiro dia seguido que eu tava indo e voltando. Segundo dia, tinha que voltar no terceiro dia. A situação lá em casa, só meu irmão mais velho que trabalhava vendendo plano funerário. Então assim, aqui só não tem uma renda fixa, né? Você dependia muito do que ele fazia. Quanto né? que era a passagem mais ou menos nessa época? Se não me engano, a passagem de ida e volta, acho que era R$30 pra ir e 30 pra voltar. Mas o salário mínimo era R$280, 300, não, era R$415, se não me engano. Era, sabe assim, se a gente fosse a semana inteira, não dava pra passar um mês, pagava aluguel. Dava quase R$100, R$90. 90 justamente, então assim, se a gente for ver ali, já é um terço salário mínimo na época. Então assim, isso pra ir 3 vezes a semana, se fosse a semana inteira e mais outra semana, a gente acabava que não tinha condições, né? Porque tem que pagar aluguel, tinha outras despesas, né? E aí, eu pensei, agora não dá não. Se eu for embora, eu não volto mais, porque eu não tenho condição, não tenho dinheiro. E aí, na frente da PE tinha um ponto de ônibus. Tinha um ponto de ônibus ali. Aí a primeira noite que eu passei lá no ponto de ônibus. Sentado lá. E toda hora vinha, né, aquele posto do exército lá, né? O pessoal da Charlie lá, né? Da patrulha Charlie, pra quem não sabe, é um serviço que tem lá no setor militar urbano, de patrulhamento. E aí ele ia me acordar, ver o que estava acontecendo e tal. Acabou que eu não dormi direito, então na hora que me acordava, né? E a gente fica com receio, né? Já aconteceu alguma coisa, a gente, primeira vez que dorme na rua assim mesmo, e beleza. E meu pai? E eu falo, meu pai, não, pai, tô de boa aqui, tô dormindo aqui no batalhão. Pra não deixar ele preocupado, né? Porque na época eu não podia ficar, porque tava em reforma. Não sei se eu lembro, o batalhão em 2010 tava em reforma, então pessoas de fora não podiam ficar. Então assim, a gente comecei a ficar lá. Então aqui não vai dar pra ficar mais na porta do batalhão, né? Aí vamos ver como é que vai funcionar esse próximo dia. A gente foi lá, fez todo o treinamento de novo. E aí o rapaz, ó, de novo, senhores, amanhã às 7 horas da manhã vocês têm que estar aqui. Quarto dia. É o quarto dia. Aí eu, agora não tem pra onde ir mais não. Aqui na porta do batalhão não dá pra ficar. E aí, dinheiro pra voltar, se eu for pra casa eu não volto mais. E aí eu comecei o quê? Pensar o que eu vou fazer da vida. Eu falei assim, agora, ou eu vou seguir um caminho ali pra trilhar esse sonho, eu falo assim, não, eu quero isso aqui, ou eu desisto e volto pra casa com o rabinho entre as pernas e não deu certo. Paciência, a vida é assim, né? Aí é o que eu quero, né? Eu vim pra cá, foi pra isso mesmo. E aí tinha a roda ferroviária, que era ali perto. Só que eu, como não conhecia nada da Brasília, o que eu fazia? Pegava um ônibus, descia pra rodoviária do plano piloto, pegava um ônibus subindo pra roda ferroviária, que era atrás do setor militar, mano. Atrás do batalhão, atrás, eu não sabia. E aí o pouco dinheiro que eu tinha, que era o dinheiro de comer, de fazer alguma coisa, eu tinha que ficar pagando passagem. A gente não tinha conhecimento na época, né? E aí eu fui pra roda ferroviária, e lá é muito frio de noite, não foi aquela época de Brasília, né? Brasília é muito frio. Fria, né? E a gente não é acostumado com isso. E o dinheiro meu foi acabando, né? Foi acabando. E porque aí de manhã eu pegava um ônibus de novo, descendo pra rodoviária do plano, e pegava outro ônibus subindo pro setor militar urbano. Então assim, quando eu tava na roda ferroviária, tinha uma lanchonete lá, Pingo de Mel, nunca esqueci o nome dela. Mas eu não me lembro o nome do atendente de lá, mas era Pingo de Mel. Que aí eu sentava lá, né, passava a tarde inteira lá com ele, a tarde inteira lá, e de noite. E aí eu contei a história, a pessoa se compadeceu comigo, né? E aí ele fez um acordo comigo, que o salgado que ele não vendesse de noite, que aí jogava fora, ele me dava de manhã, que aí eu passava o dia com esse salgado que ele me dava, né? Aí assim, então assim, foi outra pessoa também que me ajudou muito, porque a gente, quem tá na rua sabe, né, a dificuldade que é, às vezes ali, né, pegar e depender de outra pessoa até pra comer, né? E a gente pegou, e esse cara, toda vez ele me dava salgado, e eu colocava na mochila, ia no exército de manhã, aí fazia aquele treinamento, ia embora, ia pra rodovia ferroviária de novo, e aí ficava nisso.
E o salgado que ele não vendia, ele me dava. Aí ficou nisso 15 dias, né? Porque a gente ficou ali 2 semanas antes de entrar no exército, né? Nessa situação, então foi 15 dias. Foi 15 dias ali. Dormindo na rua? Dormindo na rua ferroviária, sem condições. Né? Não tinha pra onde ir. A gente ficava com medo lá, não tinha conhecimento de nada. Uma cidade que não conhecia ninguém lá. E 15 dias dormindo na rua ferroviária, comendo o que sobrava, né? Porque ele não conseguia vender. E aí... Então, assim, isso dá motivação pra gente, né? A gente, rapaz, então, do dia que eu entrei no exército, no dia que me aceitaram lá, né? Que foi 1º de março de 2010, até no dia que eu fui embora, até no dia que eu saí do exército pra entrar na polícia, eu fui laranjeira full, era carga do batalhão. Laranjando lá. Laranjeira full. Então, assim, são situações que são essas provações que a gente passa na vida que fortalece a gente, né? E se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás mesmo, porque a vida não é fácil, né? A gente não nasceu com essas facilidades aí que muitos nascem, mas nem por isso é um motivo da gente desistir e reclamar de tudo, né? A gente tem que correr atrás do que a gente quer, né? Dos nossos sonhos, e esse era o meu sonho. Sou muito grato a tudo que eu passei no exército, as pessoas que me abraçou lá. Tem outra pessoa que me ajudou muito lá depois que eu entrei, foi o Cabo Hudson. Cabo Hudson me ajudou muito, era laranjeiro antigo. Soldado Machado, não sei se eu lembro dele também. 2007. Machado me ajudou muito também, ele também orientou bastante, né? Essas pessoas que orientou a gente bastante, a gente leva pra vida, né? Sim. E, pô, moçada, o que o Lênin tá falando aqui, às vezes a gente emociona. Às vezes não, emocionou aqui. Agora é porque, assim, só quem está com a pedra dentro do sapato sabe o tanto que ela machuca. Então, assim, essa etapa é uma etapa que eu convivi com ele muito tempo durante o exército. Hoje, o Lênin, eu sou padrinho dele de casamento, é meu sobrinho, porra, e eu nunca ouvi ele contar essa história, que é uma etapa que ainda nós não tínhamos convivência. E, pô, nunca ouvi contar essa história, cara, assim... Pô, é sensacional, parabéns em saber da pessoa que você se tornou. Mas desde quando a gente se conheceu já era perceptível os princípios do Lênin lá, né? Que não mudou nada, graças a Deus, ele só enriqueceu, né? Ficou a cada dia que passou, você provou para você mesmo o quanto que é possível vencer por mérito, por ser obcecado por resultado, por você querer tanto aquela mudança, querer aquilo lá. Querendo ou não, o Exército Brasileiro, ele foge a gente. Ele te faz ficar com uma mentalidade bem mais forte, né? Não bem mais jovem, mas bem mais forte. E assim, parabéns, viu, irmão?